Guerra do Ópio? Que história é essa, Eduzinho? Hoje a gente vai falar um pouquinho, bem brevemente, sobre as duas grandes guerras do ópio. Para entender essas guerras, você vai ter que voltar comigo para o século XIX. No século XIX, a China era um império dominado, aliás, dirigido por um imperador da dinastia Qing, ou, se vocês preferirem, dinastia Manchu. Esse império por muito tempo foi isolado. Não gostava de ter muitos contatos com os ocidentais, muito menos com os europeus ou com comerciantes europeus. Mesmo assim, havia alguns tipos de trocas comerciais. Os chineses vendiam sobretudo chá e alguns outros produtos como seda para a Europa. Muito bem. Ao mesmo tempo em que há muito tempo os ingleses queriam abrir o mercado consumidor chinês. A China era um território gigante, com uma quantidade de habitantes enorme, em uma conjuntura em que a Inglaterra tentava expandir o seu mercado consumidor. A Inglaterra vivia a sua segunda fase da Revolução Industrial, com uma produção bastante intensa de produtos, e ao mesmo tempo a Inglaterra já tinha também dominado a Índia, e a Índia fica muito próxima à China. Na Índia, a Inglaterra produzia ópio. Comerciantes ingleses tinham muito interesse em tentar começar a vender ópio para a China. Um ponto bastante importante a partir de agora é que o ópio já era usado na China, mas como analgésico, não propriamente como uma droga. O ópio é uma droga extremamente viciante e a partir basicamente do final do século XVIII, início do século XIX, muito ópio começa a entrar na China ilegalmente por um porto chamado Porto de Cantão. Comerciantes ingleses tentavam vender muito ópio para a China através do Porto de Cantão. Isso acabou gerando um grande problema dentro da China de saúde pública, pessoas viciadas em ópio, havia casas de ópio em que chineses ficavam usando ópio por muito tempo, e o imperador então, pressionado até mesmo por chineses no período, decide começar aí a criar leis restritivas à entrada de ópio. O problema é que a Inglaterra e muito menos os comerciantes ingleses param de tentar vender ópio. A atividade era muito lucrativa. Em 1839, foi feita então uma apreensão de ópio no porto de Cantão. As autoridades chinesas apreenderam comerciantes e confiscaram e destruíram 20 mil caixas de ópio. A Inglaterra não tolerou essa violação e a partir daí a Inglaterra inicia uma grande guerra contra a China, pedindo uma indenização pela destruição do ópio feito pelo Império Chinês. História, portanto, entre 1839 até 1842 é chamada Primeira Guerra do Ópio. Essa Primeira Guerra do Ópio foi fundamentalmente uma guerra entre a China e o Império Chinês contra as tropas inglesas. A Inglaterra tinha uma marinha muito superior tecnologicamente, e a Inglaterra vence. A partir daí é assinado um dos primeiros tratados que a gente chama de tratados desiguais. O que é um tratado desigual? Um tratado imposto. Não é bem um acordo, é uma imposição. A Inglaterra impõe um tratado chamado Tratado de Nanquim à China. Nesse tratado, a China deveria abrir forçadamente 5 portos para o comércio com países estrangeiros, isso incluía a Inglaterra. Deveria dar um território para a Inglaterra para comércio, que seria, no caso, o território de Hong Kong, um território que a partir de então vai ficar nas mãos da Inglaterra por muito tempo. E um outro ponto importante, claro, a China deveria pagar uma grande indenização do ópio e permitir que dentro do território chinês os ingleses não fossem julgados da mesma maneira que um chinês. Então, a partir de então, os britânicos continuam fazendo comércio na região da China. Alguns anos depois, vamos dar um salto, agora a gente vai para 1856. Em 1856, alguns incidentes diplomáticos aconteceram novamente entre os chineses e os ingleses. O grande incidente que acontece, ao que tudo indica, foi uma fiscalização de chineses, de autoridades chinesas em embarcações britânicas. Os britânicos, então, disseram que os chineses estavam descumprindo o Tratado de Nanquim. Os britânicos se aproveitaram também de um problema que os chineses estavam tendo com os franceses. Aconteceu uma morte de um missionário francês na região da China. A França, juntamente com o Reino Unido, se unem para novamente invadir a China no que é chamada de Segunda Guerra do Ópio.
Segunda Guerra do Ópio, ela vai de 1856, ela já começa a terminar em 1858, mas os tratados finais são chancelados só em 1860. Novamente, a China é obrigada a assinar um segundo tratado, chamado Tratado Desigual. Um tratado que é chamado Tratado de Tianjin ou Tianjin, depende da pronúncia. Esse tratado, ele obrigava a China a abrir 11 portos para o comércio com os estrangeiros. A China era obrigada também, a partir desse tratado, a permitir a entrada de missionários cristãos e permitir que chineses que se convertessem ao cristianismo tivessem condições, aliás, tivessem o direito de permanecer cristãos. A China também acaba tendo um outro problema, que abriu uma série de embaixadas, a permitir embaixadas em Pequim de autoridades estrangeiras e da Europa, por exemplo, e também dos Estados Unidos. E tudo isso mostra que a partir desses dois tratados, o Tratado de Nanquim e o Tratado de Tianjin, a China foi, na verdade, forçada a se abrir com o comércio e com o contato com o Ocidente. Então essa abertura não aconteceu de uma maneira espontânea. Gostaria que vocês soubessem que os chineses achavam que os estrangeiros eram bárbaros, ou seja, os chineses tratavam os estrangeiros como inferiores, ao mesmo tempo em que, depois desses dois tratados, a China, de acordo com as imposições estrangeiras, não poderiam nem mais usar esse termo para se referir aos estrangeiros. Ficou aí, diquinha, as duas guerras do ópio.